Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Boa noite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui para mais um culto, que o Senhor tem nos abençoado, para mais um elo dessa grande campanha. Prepare-se para a promessa. O Senhor está nos preparando, nos orientando a cada elo dessa campanha, para nós recebermos a nossa promessa. Abra suas Bíblias no livro de João, o capítulo 14, o verso de número 27. João 14, 27, que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e não tenham medo. Glória a Deus. Irmãos, estamos passando por um momento conturbado, pandemia, esse Covid-19 tem matado muitas pessoas têm perdido emprego, têm tido salário reduzido, mas o Senhor disse que nos daria uma paz, não igual ao do mundo. Então nós devemos ter paz, mesmo em meio a esse momento de pandemia, esse momento conturbado. E o Senhor vai cuidar de nós. Ele fala para nós não termos medo, porque a paz que nos dá vai acima de toda e qualquer circunstância. A verdadeira paz só tem aquele que tem Jesus. E quem tem essa paz não tem medo, mesmo em meio a essa circunstância que nós estamos passando. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar ao Senhor para mais esse culto abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Glorificamos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder reunir, mesmo com nossos lares, ó Pai, para exaltar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Peço, ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, traga transformação. Cada lugar, cada local, cada lar, cada família, onde chegar essa mensagem dessa noite, as pessoas possam ser transformadas e impactadas pelo poder da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoe todo esse culto e todas as pessoas, ó Pai, que participarem e que ouvirem essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos que vamos em unidade. Avante, Filadélfia. Glória a Deus. Nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor e agradecer tudo que Ele tem feito por nós. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Grande
majestade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez nessa campanha abençoada. Vamos consagrar este elo ao Senhor. Deus querido, nós consagramos este elo ao Senhor. Tudo, ó Deus, que falarmos são orientações vindas do Senhor. Te agradecemos por isso, por este cuidado que o Senhor tem tido conosco. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, ó Deus, o que devemos fazer. Nós entregamos, ó Deus, essa campanha, Senhor, em nome de Jesus ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa guardar, Pai, os nossos pastores, Pai, em nome de Jesus, dando muita saúde, livramento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Oramos a Ti também pela nossa igreja, Pai, que a nossa igreja continue sendo, Pai, essa bênção, Pai, em nome de Jesus, uma igreja que acolhe, uma igreja que transforma vidas, ó Deus. Oh Deus, muito obrigado por essa igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti também pela construção. Oh Deus, nos dê condição, Pai, muita sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a Ti também pelas famílias. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, estar cuidando de todas elas, Pai. Que o amor de cada um possa crescer a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor, Aleluia, em nome do Senhor Jesus. E pedimos, Senhor, pelos membros da nossa igreja, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agradecemos, Senhor, pelo livramento, Senhor, que o Senhor tem dado para a nossa igreja, do Covid-19, Senhor, o Senhor te tirando ele diante de nós, Senhor, em nome do Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor proteja, Senhor, os nossos idosos, o grupo de risco da nossa igreja, que o Senhor possa estar protegendo cada um deles, Senhor, com a sua mão poderosa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E pedimos também, Senhor, oração pelo nosso Brasil, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o nosso presidente, em nome do Senhor Jesus, para que ele possa dar ter discernimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o nosso Brasil está saindo dessa pandemia, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Na hora certa, está saindo tudo em nome do Senhor Jesus, como os conforme do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no quarto elo da campanha Prepare-se para a Promessa. Vamos dar sequência à vida e à história de José. Hoje vamos falar sobre fugir do pecado, o caso da mulher de Potifar. Vamos ler alguns versículos do capítulo 39 de Gênesis, a partir do versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor
pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 11. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, saiu para fora. Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele ali, na casa do cárcere. Pois bem, como Davidson disse na semana passada, José enfrentou muitas provas ali no Egito. E uma dessas provas foi a prova da pureza pessoal. Ele estava longe da sua família e com certeza isso foi muito difícil para ele, mas ele era tão fiel e tão leal ao Senhor que isso não foi uma desculpa, ele estar longe dos seus parentes, para que ele pecasse contra Deus. Pelo contrário, ele se manteve firme, porque a separação dele da sua família tinha um propósito, estava sob o controle de Deus. Deus tinha uma promessa para a família de José, para o povo de Israel. E José sabia em quem ele cria. Ele cria no Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o seu bisavô, Isaque, o seu avô, e Jacó, o seu pai. Então, ele esteve ali firme para manter a sua pureza pessoal. E a mulher de Potifar, então, coloca os olhos em José, se interessa por ele. Com certeza ela insinuava para ele, já deve ter feito isso várias vezes antes, dessa história que nós contamos. E em uma certa ocasião propícia para ela, ela agarrou José pelas vestes, se insinuando, se oferecendo para ele e o convidando para se deitar com ela, para ter relações com ela. E eu acho tão lindo, no versículo 9, do capítulo 39 de Gênesis, José dá uma resposta tão determinada para essa mulher. Ele fala com ela assim, ela fala com ele: deita-te comigo. E ele responde: como eu pecaria contra Deus? Como eu poderia pecar contra o Senhor? Sabe que todo o pecado que nós cometemos é contra nós mesmos, é contra o templo do Espírito Santo. Às vezes pecamos contra alguém, mas saiba que, sobretudo, quando nós pecamos contra Deus. Então nós precisamos ter muito temor, e José tinha muito temor. Por isso, imediatamente, sem dar chance para o pecado, sem dar bobeira, sem brincar com a carne, José foge. No capítulo 12 diz que ele saiu correndo e que ele fugiu. Se alguém do mundo, sem temor a Deus, lesse essa palavra, que José, um jovem, forte, cheio de vigor, fugiu, saiu correndo, deixou na mão uma mulher tão bonita, porque ela deveria ser tão cheirosa, tão bem cuidada, ele saiu correndo. Se alguém do mundo ler isso, com certeza, fariam piadinhas contra José, usariam frases pejorativas contra ele, mas ele não fugiu por covardia. Pelo contrário, José fugiu por lealdade e fidelidade ao seu Deus. Sabe que, com certeza, meu irmão, ele não tomou a decisão de resistir ao pecado ali, naquela hora, naquele momento. Com certeza, José já tinha, assim, assentado no seu coração. Ele já tinha de antemão decidido não pecar contra Deus, se manter puro, se manter fiel ao Senhor. E é assim que nós devemos ser. Assentar no nosso coração, não pecar contra o Senhor, primeiramente. E se nós procedermos assim, não haverá desculpas para o pecado. Não haverá exceções ou concessões para pecar. Sabe, eu fico pensando, isso é coisa minha. Será que José não foi a grande inspiração para Paulo escrever tantas vezes no Velho Testamento para nós fugirmos desses pecados, dos pecados da natureza humana? Paulo, certa vez, falou para Timóteo no versículo 2 Timóteo 2, versículo 2. Ele fala assim: olha, Timóteo, 2:22, ele fala: olha, Timóteo, a quem ele tinha como filho na fé, foge dos desejos da mocidade. Aqui ele não está falando só para os jovens, embora os jovens tenham uma situação bem complexa, questões hormonais, questões de impulso, mas quando ele fala desejos da mocidade, ele estava querendo dizer: foge da natureza humana. Foge da natureza humana, que a Bíblia chama de carne. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a carne, ela inclina para o mal.
A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. E por que ela é fraca? Porque tudo que não está sujeito à lei de Deus é frágil, é fraco. Isso está registrado em Romanos, capítulo 8, no versículo 7. Também em Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, Paulo fala novamente: foge da prostituição, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Então ele sempre está falando de fugir. E aqui eu não quero falar essa palavra só sobre pecados de cunho sexual, pecados contra a imoralidade, mas de todo tipo de pecado. Foge da sua carne. A gente fala aqui principalmente dos pecados, né, de imoralidade sexual, porque são pecados que a gente sabe que é difícil, são pecados tentadores. Mas a Bíblia também diz, né, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Né? Ser tentado não é pecado, cair em tentação é pecado. Então, completando o versículo de 1 Coríntios 10, 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é o Senhor e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação dará o livramento, de sorte que a possais suportar. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus também nos alertou: vigiai e orai. Vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu fico pensando, José às vezes serviu de inspiração, porque ele literalmente fugiu, literalmente saiu correndo para ali honrar ao Senhor. No versículo 20 diz que a mulher de Potifar contou-lhe a versão dela, claro, uma versão mentirosa, uma versão que não aconteceu. Ela disse que ela ficou tão enfurecida, né, com a negativa de José, que ela disse que ele que tentou agarrar ela, que ele que tentou contra ela, e ao sair correndo, ela segurou a capa dele, né, a veste dele, para que se visse como prova. A gente sabe que é mentira, não foi isso que aconteceu, mas algumas pessoas acreditaram, e Potifar lançou ali José na casa do cárcere, na prisão, na cadeia da época, como está escrito no versículo 20 do capítulo 39. E aí, talvez você pode pensar, talvez José pensou: poxa vida, eu fiz tudo certo, como eu vim parar na prisão? Eu fiz tudo certo e é isso que eu recebo em troca? Será que você já pensou isso? Eu confesso que eu já pensei isso. Senhor, eu tento fazer tudo correto, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa situação? Saiba, meu irmão, que a sua fidelidade e obediência a Deus nem sempre resultarão em recompensa imediata. Porque até José ser lançado na prisão, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Por 4 vezes no capítulo 39 de Gênesis, nós lemos essa frase, que Deus era com José e ele tinha um plano para José, mesmo ele na prisão. E ele fez tudo certo e mesmo assim foi perseguido e, olhando assim imediatamente, foi injustiçado. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado, feliz, É aquele que sofre perseguição por fazer a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Às vezes faremos tudo certo como José e como tantos outros personagens da Bíblia que a gente vê. E mesmo assim seremos criticados, zombados, injustiçados, Muitas coisas poderão acontecer conosco, mesmo fazendo tudo certo. Porque nem sempre as bênçãos e a recompensa do Senhor será imediata, mas certamente o galardão virá. E a promessa é, porque deles é o reino dos céus. Então permaneça firme como José foi. Deus honrou a José ali naquela prisão, naquele momento. Deus honrou a José porque José honrava a Deus. Deus vai te honrar se você honrar o nome do Senhor e permanecer fiel. E eu termino essa palavra lendo um versículo de Salmos. Salmos 101, versículo 6. Assim diz o Senhor: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Fiel significa cumprir aquilo a que se obriga. Esta é uma pessoa fiel. Aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós procuramos o Senhor para tantas coisas,
mas saiba que Ele também procura adoradores e os fiéis da terra. Ele procurou e encontrou em José naqueles tempos. E hoje Ele ainda procura. E será que Ele me encontra? Será que Ele te encontra? Os olhos dele estão procurando os fiéis da terra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Depois dessa palavra edificante, nós estaremos agradecendo ao Senhor por esse culto abençoado, por essa campanha abençoada. Estaremos agora vivendo, não é, irmãos, o que temos aprendido. Vamos terminar o culto dessa noite, pedindo a Deus que continue nos guardando, nos abençoando, que abençoe as famílias da igreja e que continue cuidando de nós. Deus querido, nós agradecemos por este culto abençoado, agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pedimos que o Senhor esteja dando saúde aos teus filhos, à tua igreja, Filadélfia, as famílias do teu povo, ó Deus, e curando aqueles que estejam doentes, que o Senhor esteja cuidando de nós, Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai, entregamos ao Senhor e sabemos que está em boas mãos, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, estaremos nos despedindo agora e que o Senhor fique com você e com sua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Toda a igreja diga amém. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão.